Do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, e depois versículo 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 17. Coisas boas com relação ao eterno, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, a obra de Deus realizada pelo Filho obediente até a morte e morte de cruz, o Senhor Jesus Cristo. O Deus que se torna homem, gente, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, em João 1,14. Como crerão se eles não ouvirem? Versículo 17 de Romanos 10. E assim, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Várias pessoas me perguntam por que os líderes que eu conheço, pastores, etc., líderes espirituais, não pregam a mensagem da cruz da forma que o Senhor prega. Não sou só eu, não sou apenas eu. Tem vários irmãos que pregam, anunciam a mensagem da cruz, o evangelho da graça, conforme está relatado, inspirado pelo Espírito Santo nas Escrituras. Mas por quê? Como pregarão? Como as pessoas vão crer se elas não ouvirem? Como pregarão se não forem enviados? E muitas vezes não é a questão de alguém mandou eu fazer. Não. É alguém, o Espírito Santo de Deus. Ele envia as pessoas para proclamar, falar, anunciar este evangelho quando esta pessoa foi alcançada. Quem estiver pregado na cruz pela fé, prega a crucificação do pecador juntamente com Cristo. Se não forem, se não ouvirem, como poderão crer? Tenho caminhado, algumas pessoas, eu tenho 55 anos e dentro da igreja evangélica. Eu nunca entendi e nem criei a respeito da morte do meu velho homem. Por que será? Outros, até líderes, dizem: eu não creio na morte do meu velho homem. Ele não morreu. O velho homem, ele é a natureza do primeiro Adão. É a vida de Adão, depois do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, etc. Romanos 5,12. E esse ser humano tornou pecador por natureza. Recebeu o pecado. E essa vida de Adão, a Bíblia chama de velho homem.
Também a Bíblia ensina sobre o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Esse novo homem de Efésios 4:24, esse novo homem é o último Adão. Esse novo homem é o divino, é o espiritual, é o eterno. Esse novo homem dentro desta carcaça que um dia foi ocupada pelo velho homem. Mas a Bíblia diz que este velho homem, corpo do pecado, escravo do pecado, porque ele é portador desta natureza, o pecado, foi crucificado com Cristo. Romanos 6:6. O Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levantado da terra, João 12:32, ele atraiu esses velhos homens, esses com a natureza de Adão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, ele diz que se alguém ainda estiver em Adão, no primeiro Adão, com a natureza o pecado, portador do velho homem, morte eterna. Mas se alguém estiver em Cristo, quando a pessoa deixa de estar em Adão, para estar agora em Cristo, quando ela creu numa pregação que dizia: Cristo te atraiu naquela cruz, João 12:32. Cristo te crucificou, Romanos 6:6. Você foi crucificado com Cristo, mas também Efésios 2:6. Mas juntamente com ele você foi ressuscitado em novidade de vida. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo, ganhando a vida de Cristo. Nova vida. Como a pessoa vai crer se ela não ouvir? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como vai crer na morte do velho homem se essa pessoa não ouviu claramente, detalhadamente, com autoridade espiritual, de que esse velho homem, esse impostor, do qual nascemos com ele, mas ele foi crucificado quando Cristo atraiu. Deus, o Pai, batizou esse velho homem no corpo de Cristo na cruz e o ressuscitou como um novo homem. Você não sabe, 2 Coríntios 5:17? Muitos aqui que vão ouvir esse vídeo sabem. Portanto, se alguém estiver em Cristo, crucificado com Cristo, conforme Gálatas 2:20, apóstolo Paulo falando a sua própria experiência, dizendo: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Por que agora se não vive mais você no seu espírito? Porque eu fui crucificado. A Bíblia diz que nós fomos crucificados. Aquela morte é minha, é sua. Aquela morte é nossa. A morte não levaria a morte do nosso Salvador se ele não nos recebesse no seu corpo na cruz. Não é assim, ele levou todos os meus pecados. Ele nos atraiu. Ele nos levou a ser crucificado juntamente com ele naquela cruz. E nos ressuscitou, dando-nos uma nova vida. O novo homem que foi criado agora segundo Deus. Esse novo homem agora está sendo santificado, sendo transformado à imagem do Filho, para ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. É Romanos 6:22, libertados do pecado. Fomos libertados da natureza ao pecado quando? Quando ele nos concedeu fé para que pudéssemos crer que fomos crucificados com Cristo naquela cruz.
libertados do pecado, transformados, mas agora transformados em servos de Deus, porque nós éramos servos do pecado, mas agora o pecado foi tirado no corpo do Cordeiro de Deus, que tira, João 1,29, que tira o pecado. Eu não estou falando de natureza, eu não estou falando de algo que fazemos ou deixamos de fazer. A questão da natureza, o pecado. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende como fruto agora o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedente da verdade. Agora temos fruto de santificação. E por fim, a vida é eterna, 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 com Deus. Eu mereço? De maneira alguma. Você? De maneira alguma. Salvos pela graça, mediante a fé. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Você creu na sua morte e na sua ressurreição juntamente com Cristo? Cristo agora é sua vida para o seu viver. Alguém pergunta, pastor, por que os meus líderes não pregam? A minha resposta, com todo respeito à liderança, todo respeito a esses irmãos: quem estiver pregado, prega, anuncia. Isso é o evangelho da graça. Por que você está dizendo isso? Acabou de dizer isso. Quem prega porque está pregado. Porque a palavra do Senhor, como vai conduzir as pessoas a serem crucificadas juntamente com Cristo pela fé. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? É a minha experiência dentro da igreja evangélica. Eu não lembro de ter ouvido sobre a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. Com 35 anos de idade, eu ouvi. E quem ouve, ganha fé, ganha união na morte e ressurreição com Cristo, aí agora, na morte e ressurreição com Cristo, e na ressurreição, agora já não sou mais eu que vivo, porque eu morri. Agora é Cristo que vive em mim. Maravilhoso, né? Gálatas 2:20. Amém.